19 mesmo, Kátia. Então tá, 19 de... Mas você não mudou o ativo, não. Ainda continua o dólar lá, ó. Você tem que botar o índice. Clica 2 vezes. O índice aqui. Hoje você vai operar índice, viu, dona Kátia? Deixa eu achar esse Win Futuro aqui. WinFut, WINFut. Isso, 19 de novembro. Márcia, mas aí é aquele que você clica com o direito do mouse em procurar data, ou ele é replay mesmo? Eu ainda me perdi agora aqui. Replay mesmo, tá? Não é o backtest, não. Ah, tá bom. É o replay. Backtest que você clica com o botão direito e coloca procurar datas. Era censura, enquanto a oposição... Clica lá em requisitar, Kátia. Expectativa de pautas radicais e a matemática da política impõe certos temas. Tá, já tá aqui, né? Tá lá em cima, ó, na abinha amarela, lá em cima, ó. Tá vendo o Infut 5 sim, amarelo? sim. É aí. Isso. Tá, agora eu tô mais concentrada. É que eu tô no meu quarto porque tá um calor tão grande em Porto Alegre que nem no escritório eu consigo ficar. Beleza. Faça, não sei se você faz marcações, pode fazer as marcações que você costuma fazer, tá, Kátia? Eu só tô fazendo marcação, bom, eu faço marcação de 60 na diária e depois dos 5 minutos eu faço quando eu sei que lado o candle abriu. Você olha para a esquerda, né? É. Beleza. Vixe, tá bom aí, hein? Olha que bonitinho os dias passados. Uhum. Vou começar com esse topinho aqui, tudo bem? Se ele subir... Sim. O que você tá vendo aí nesse diário, Kátia? Eu tô vendo que o índice tá caindo, né? Mas 2024... E nos últimos 5 dias? E 2024 ele teve altos e baixos. Ô, Márcia, me desculpa, repete a data para mim, por favor. 19 de novembro, Eliana. 19 de novembro. Dezembro, novembro, Ele 19. teve dentro do range, né? Em 2024 aqui, ó. E agora ele tá caindo. Ele tá caindo nos últimos 5 dias, o que ele fez? Últimos 5 dias, agora ele tá acumulando aqui. Exatamente, ele tá acumulando. Então você tem um topo e um fundo aí, né? Tem. Desses últimos 5 dias. Uhum. Eu marco só o topo e fundo? Pode marcar esse topo e esse fundo, porque ele está num retângulo, né? Nos últimos 5 dias, ele está nesse range aí, dessa mínima e da máxima lá desse retângulo. Sim. E ele precisa sair daí, né? Então, quando ele sair daí, a gente já sabe que ele vai pegar uma tendência, porque ele já está 5 dias acumulando. Certo. Certo? Agora eu posso ir. Aí você pode marcar também a máxima do penúltimo candle ali, que eu não estou enxergando o número dele, não. Eu vou melhorar para você. 223. Que é a máxima do retângulo da acumulação, certo? É, o máximo do retângulo da acumulação. E se você ver, ele vai coincidir mais ou menos com 50% aí, ó. Se você colocar na máxima do 218 e mínima do 222, você vai ver que está mais ou menos na região dos 50%. Você pegou o suporte, Kátia? Peguei. Tá, vou tirar ele, tá? Agora já me perdi. Marco essa mínima? Você pode marcar esse 50% aí. Ai, Beleza. desculpa, gente, meu cachorro tantã tá bem tantã hoje.
Seu cachorro? Ele Qual? tá O Bravo? É. Ele tá chorando que nem um maluco. Tadinho. Ah, Ô, não, Márcio, me não, tira não uma tem dúvida. Alzheimer, não é nada demais. Quando eu peço o replay, eu peço no tempo de 5 minutos. Ela está fazendo a marcação aí num dia. Se eu mudar aqui, como é que fica? Não, você só muda e depois você volta para o 5. Tá, então eu posso ir aqui para um dia, fazer a marcação num dia que vai dar, que vai Pode, dar ok. vai dar ok. Eu, para variar, deixei no intervalo atual, que eu aconselho que ninguém faça isso. Ah, agora você tem que fazer tudo de novo. Não, eu faço por cima. É mais fácil. Isso aí. Você viu, Eliana? Mostra para ela ali, Kátia, o reloginho que você foi ali para mostrar o intervalo. Aqui, ó. Eliana, ó, você clica nesse, sei lá o que que é isso, uma bússola, acho que é uma bússola, né? Não, é um relógio mesmo, um cronômetro. Tem um Coloca aqui, relógio que fala em alarmes e do lado tem a setinha que a gente pede o replay. Nesse relógio aqui. Não, Não, nesse relógio da barra lateral ali, da barra de estudo, embaixo do olho. embaixo do olho, barra de estudo, cadê o olho? Tá aqui, ó. Tem a mãozinha, o ímã, o olho É. e uma Isso, bolinha ali, que é olho. tipo um reloginho. É. Aonde a Kátia tá mostrando ali, ó. Aqui, ó. O ímã, vermelhinho. Ah, o tá, vermelhinho. achei. Uhum. Tem que colocar em Aí qualquer você coloca para intervalo. todos os intervalos. É. Aí você faz as marcações no diário, aparece no 5, em todos os outros. Qualquer intervalo. Ok. Isso. Agora no Uhum. 60 eu gosto de marcar os. Esqueci. Vou marcar aqui. Ok. Nossa, mas que tá uma reta aqui, não? Ué, a linha que a gente marcou lá da. Não, tô falando. Os candles aqui também. Ah, tá tudo lateral. Acho que nem tem para marcar aí, não. E tem um gap para fechar ali, você viu, Kátia? Esse gap não tava dando, não vi no 1 minuto. Vi. No diário. Vou tentar. No de um dia marcou no 224, Márcia? No diário, ela marcou todas essas linhas amarelas, Eliane. Ela marcou 50% ali no 130. Eu não consigo ver. Estica seu preço aí um pouquinho, Já Kátia. vou O esticar que assim. que é esse treco aí, esse treco pontilhado? Ai, mas meu Deus do céu, tô marcando a liquidez. Ah, tá. Não, é só para entender, só para eu saber o que que você está fazendo. Pode E continuar aqui marcando. o gap também, que eu vou marcar diferente aqui. O gap que eu marco com isso aqui, ó. Cor. É isso que eu faço só. Maravilha. Porque muita risquinho eu acabo não prestando atenção em nada. Daí eu espero abrir o candle primeiro e começo a olhar para a esquerda. Maravilha. Você está operando com quantos contratos, Kátia? Eu opero com um ou com dois no índice. Tá bom. Você bate e você faz parcial? Então, dois com parcial e sem parcial. Eu estou recomeçando Parcial de tudo de novo. 30 ou parcial técnica? A parcial. Deixa eu ver quanto que está aqui parcial aqui marcado. É de, Eu não vi aqui. acho que é de 30. Eu, É. eu acho que. Não tem problema, pode deixar assim mesmo. Pode colocar o play. Você está com 50 e 100 a sua parcial. É. Muito ruim? Coloca. Não, pode deixar. É verdade, você está na conta real, Kátia. Pode fazer um dinheirinho aí. Oba! Como é que pode, né? Esse negócio tá no replay, tá na conta real. Vamos continuar então. Coloquei em velocidade 3, tudo bem? Ah, tá ótimo. Gente, como é ruim ficar falando com o computador sem poder ver ninguém. Se você quiser, tem uns 3 pontinhos do lado da mão. Se você colocar
É a exibição Picture in Picture, aparece alguém falando. Abrir Picture in Picture. Chique isso. Apareceu? Apareceu. Aham. Eu já coloquei aqui. Muito legal, muito obrigada. Ó, pode pôr em 5 a velocidade aí, Kátia, pra gente não perder tanto tempo nesses primeiros candles. Aham. Mas já pode ir falando pra gente o que ele tá fazendo aí. E aumenta 1 minuto um pouquinho, Vou aumentar porque tudo, porque tá muito ruim tudo isso aqui para as tá pessoas. pequeno aí, tá bom. Já vou arrumando o gráfico aqui. É muita informação que uma pessoa. 2 minutos. O que você olha no gráfico de 2 minutos? Absolutamente nada. Não me pergunto por que tá isso. Põe o 15 então pra nós. Isso. Tá, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Tá bom assim? Não pode ser gordinho, que senão a Márcia se irrita. Por favor, eu já ia falar que tava gordo, assim tá ótimo. Então, aqui tem esse fundinho que pode começar a complicar, né? No dia anterior. Ele deu um alvo aí, né? Na mínima do dia retrasado ali. Deu alvo. Usou, subiu. E agora ele tá fazendo Ele abriu com gap de baixa, né? Ele abriu com gap de baixa, deu alto, alvo na mínima do dia retrasado. Deu alvo. Agora ele não rompeu o candle 1, mas ele fez um bom teste e agora está subindo. Ele deve fechar. Vou colocar no 5, como você pediu. A leitura do hard scalp não dá para fazer, né? Porque abriu acima, fechou abaixo de 50%. Isso não, né? Nem precisa, Kátia. Tá. Bom, fechou o gap. O gap ele é fechado tanto se é com pavio ou com o corpo, né? O gap ele fecha com pavio mesmo, tá? Se o pavio tivesse batido ali, já tinha fechado o gap. Tá. O que mais? O que o 2 fez? Bom, o 2 ele deu alvo no fechamento do dia anterior e ele tá. Ele é um candle positivo de força, tá? Muita força por sinal. E agora, 260 pontos. E agora o 3 também testou bem e está subindo, rompendo aqui o ajuste. E os 50% do dia anterior. Na hora que esse 3 parar, você pausa ele, tá? Se ele não der alvo ali em cima. Olha, ele deu aqui alvo no 100, que é um gatilho, né? Mas ele não rompeu. Ele só entrou com pavio. Isso é significativo? Ele deu alvo aí nesse gatilho, mas ele também deu alvo ali naquele 50% do dia anterior, diminui mais um pouquinho o gráfico. O que você está vendo aí, Kátia? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que ele está tentando fazer essa máxima aqui primeiro. Vai romper esse topinho aqui. Ele tem alvos aí mais para cima? Tem. Tem essa 50%. Qual que é a obrigação do próximo candle? A obrigação do próximo candle é romper ou renovar o candle 3. Exatamente, lá naquele alvo dos 50% ali, né? Tá vendo que tem um alvo ali, também aquele topinho ali. Uhum. Então ele tem obrigação de ir nesse alvo. Você tem uma operação de rompimento aqui, tá, Kátia? Opa. Stop tá caro? Sim, lógico, como toda operação de rompimento. Uhum. Porém, você tem uma operação de rompimento aqui.
Tá, vamos colocar para ver o que acontece. Se eu começar a ganhar dinheiro contigo, eu vou mudar para tua casa. Ótimo, venha. Pegou, pegou aqui a minha parcial, que é 50%, né? Do meu gain total. 50 pontos, né? 50 pontos. 50, 100, né? É. E agora ele tá aqui subindo, então vamos ver se ele rompe aqui o 50% do dia anterior. Ó, tá indo, vamos ver. É até uma vergonha, né, Márcia? Ganhar 30 pila contigo, não é justo isso. Ou é a quantidade de contratos, mas ó, tá bom você bater uma parcial de 50 e 100 pontos, tá ótimo. Bom, ele fez o rompimento, ele rompeu esse topo aqui. Deixa eu colocar essa cruzinha aqui. Ele rompeu esse topo aqui e deu alvo. Não, ele já entrou aqui, ó, nesse gatilho. Ele não rompeu nada, não. Ele deu alvo aqui, né? Nesse topinho para a esquerda. Nesse topão aqui? Nesse do candle. 32? Não estou enxergando o número do candle, não. Eu estou abrindo 77, aqui talvez? O 73, 72, ele já deu alvo. 77. Está lá em cima. Não, 77. É, o 77. Vê lá se ele rompeu a máxima do 77. Rompeu? Aqui já tinha rompido. Não, Kátia, é o de cima ali, ó, 77, acima dessa linha dos 50, aí. Ele não rompeu, não, ó. Ele deu alvo. Concorda? Ó, agora ele fechou. Uhum. Agora o 5 rompeu. Agora o 5 rompeu a máxima do 77, certo? Certo. Agora ele rompeu. Diminui mais um pouquinho o gráfico e vamos ver se ele deu algum outro alvo. Agora ele está dentro desse gatilho aqui, ó, do 32. Diminui mais um pouquinho. Ó, tem esse outro topinho aqui para a esquerda, tá vendo? Esse pessoal aqui? Não, mais para a esquerda. Esse pessoal? Passou, passou. Tá. Esse pessoal aí, esse aí. Mas que é onde ele está trabalhando. A obrigação dele é ir lá no percote de máxima, certo? Certo. Porém, pode falar. Não, eu pensei que esse aqui, por proximidade, fosse mais relevante, esse, do que esse daqui. Ele romper esse daqui. Não é questão de ser mais relevante. Pausa aí um pouquinho, Kátia. Não é questão nem de ser mais relevante ou não. É que você tem que olhar onde o preço está trabalhando. Então, se o preço está trabalhando nessa região e essa região aqui segurou o preço, você vai olhar para a esquerda para ver se tem alguma coisa ali que fez segurar. Uhum. Entendeu? Não é nem questão de ser mais perto ou mais longe. É o que eu falei, a obrigação dele era ir buscar o percote de máxima, que é exatamente nesses topos maiores aqui que estão mais perto do preço. Porém, esse topo aqui, um pouquinho do dia 14, segurou o preço aqui, tá vendo? Ó, que ele corrigiu no candle 6 e 7. Então, esse topo aqui segurou o preço. Então, ele já deu alvo em alguma coisa aqui, concorda? Concordo. Então, nessa máxima aqui. Então, ele está trabalhando aqui em cima desse gatilho, não é relevante, então. Mais interessante. Qual o gatilho? Esse aqui, ó, do 32. O 32 não é um gatilho. Não? O 32 tentou reverter a tendência de alta? Não, ele tentou reverter a tendência de alta? Foi o 33. É o 33, sim. 33 é um gatilho. Ele não só tentou reverter, como ele conseguiu. Sim. Reverter. E o preço está aí nessa região. Então, ele está trabalhando nessa região aqui, né? Uhum. E aquele topinho mais para a esquerda segurou o preço. Porque o que é a nossa tendência, tá, Kátia? Eu estou falando isso porque a gente vê esse tanto de candle positivo.
A gente acha que o mercado vai subir direto 1,5 milhão de pontos. Tudo bem que ele fez isso 2 vezes no mês passado ou 3, mas não é o normal dele. Então, olha, ele está numa força muito grande compradora, eu concordo com você. Porém, a gente tem que ficar esperto para quê? Para a gente não comprar topo. Então, a gente sempre olha para a esquerda para ver se ele já não deu alvo em alguma coisa, porque se teve alguma coisa para segurar o preço, e aqui no caso, ó, o 6 e o 7 já corrigiram, significa que aquela região ali que segurou o preço é uma região que tem muita força, tem muita liquidez ali em cima, ele não conseguiu passar. Sim. A obrigação dele, sim, é ir lá para cima buscar a máxima, que é aqueles topos ali que estão mais próximos. Porém, essa região desse topinho onde segurou o preço, significa o quê? Que é uma região de muita força que segurou o preço. Então, tem muita ordem de venda aí. Por quê? Os vendedores estão protegendo o preço, os vendedores não querem que o preço suba. Certo. Certo? Certo. Então, a gente só fica de olho, a gente não vai pensar numa compra aí, porque a gente poderia até pensar numa compra de rompimento ali do candle, aumenta um pouquinho o gráfico, Kátia. Ó, o 5 não rompeu o 4? Rompeu. Rompeu, sim. Então, você teria uma continuação de movimento ali, certo? No 6. Se você tivesse posicionado a ordem ali, provavelmente ele tinha pego e você estaria passando calor ali na operação. Uhum. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado para não acreditar que o preço vai andar 1 milhão de pontos sem corrigir, tá? Tá. Teria pego na parcial e descido. No máximo. É. Uhum. É que eu não reparei se ele foi para cima ou para baixo primeiro, mas enfim. Aparece. Acho que aparece, ó. Ele foi para cima e desceu depois que completou. Ele foi para cima e desceu, olha lá o minuto. Foi para cima e desceu, então não teria pego a ordem, tá? A gente precisa tomar cuidado com isso, de achar que vai andar um tantão. Tá. E vou colocar para... Maravilha, pode continuar. Ó, aí o Candle 6 fez o quê, Kátia? O candle entrou para o movimento, né? Ele fez uma nova máxima, né, do dia e voltou para dentro do movimento. Agora o 7 fez uma nova mínima, que era a obrigação do 7 descer, ele cumpriu a obrigação, né, de fazer uma nova mínima, e agora está testando para cima. É isso, Márcia? É isso, o que mais que você tem aí? Ele... Para mim não tem Um mais nada. gatilho. Qual? Oi? Tem um gatilho aí, não? O 5 subiu, o 6 negou e o 7 testou. Deu. Ah, esqueci como é que chama lá. Deu uma falha de pullback? Não, de 3 candles? Uma falha de pullback? Mas tem que ser num lugar relevante. O que o Candle 6 fez, Kátia? O candle 6, ele... Isso é uma falha de pullback? Não, né? Eu não sei que... Ele fez uma correção do preço, né? Ele fez é. um pullback, ele fez uma correção. O preço está subindo, subindo, subindo. Ele O Candle 6 corrigiu. negou o movimento do Candle 5, fazendo uma correção do preço, que a gente chama de pullback, certo? Tá. Então, qual que é a obrigação do 7 e do 8? Do 8 é voltar e fazer romper ou renovar a máxima do dia. A máxima do 6, exatamente. Então, beleza. Pode colocar o play aí. Tiro essa FIBA? Não, pode deixar ela aí. Você só estica mais seus candles porque eles estão gordos. Ah, tá, desculpa, eu sei. Nem fiz regime hoje para ter aula com você. Isso aí. Ó, se a gente olhar lá no 1 minuto, ele fez um pullback, foi até na região dos 50%, fez um outro pullback e está subindo. Então, ele tem a obrigação de romper ou renovar a máxima, certo? Sim. Certo. Maravilha. Mas no 1 minuto ele já... Pausa aí, pausa. E agora? No 1 minuto ele já desconfigurou, né? No 1 e no 5.
já desconfigurou. Por que que desconfigurou? O que que o candle 8 fez? O candle 8 enxugou e voltou para baixo de 50%. A obrigação do candle 8 era ir romper ou renovar a máxima, certo? Isso. Ele não Ele renovou. tentou ir, ele quase conseguiu. É, Mas ele não conseguiu e ele recuou tudo e fechou aonde? ele fechou abaixo de 50% desse micro movimento. Abaixo dos 50% do pullback. Você concorda que esse micromovimento que você traçou a fibra é um movimento do pullback? Sim, é. Então, quando ele fecha para baixo do movimento, do 50% do movimento do pullback, ele confirma para você a falha de pullback. E se aqui você tem uma falha de pullback, o 9 está testando. O que que você tem aqui? Tem uma venda aqui. Você tem uma venda aí. Exatamente. Eu vou mudar esse Entenderam nome, a falha de pullback, que é meninas? muito... E aí, ó, vocês poderiam me perguntar assim, ah, Márcia, mas o 6, 7, 8 não era um padrão? Kátia, o 6, 7, 8 é um padrão? Eu ia perguntar isso. Ele não vem de rompimento? Não, Mar, bem não. Não. Oi, Márcia. Oi, Você pode oi. repetir novamente? Fechou abaixo dos 50% essa parte? Ele Isso, fechou a falha abaixo de dos pullback. 50% do micromovimento. O micromovimento é o movimento do pullback. O pullback é uma correção do preço. Então, quem fez a correção do preço foi o candle 6. A obrigação do 7, 8 e 9 era romper ou renovar máximo. Então, você tem um micromovimento aí que é exatamente onde está a FIBO da Kátia. Quando o candle 8 fecha para baixo dos 50% desse micromovimento aí, você tem uma falha de pullback. Obrigada, Porque a entendi. obrigação dele era Entendeu? continuar a tendência, não era? Continuar Era para rompendo ele para cima. continuar a tendência de alta. Exatamente, Luanda, é Aí, isso aí. automaticamente, quando ele fecha ali abaixo de 50%, é que configura a falha. Exatamente. Deus abençoe, Márcia. Imagina. Ô, Kátia, e o padrão ali? Tem um padrão ali? Peraí que eu não te escutei não, Gabi. Fala de novo. Ah, tá. Não, hipoteticamente, se o candle número 8 ele fosse um dojizinho pequenininho e não tivesse nem o pavio dele, nem o corpinho dele rompido esses 50%, a gente poderia acreditar ainda no continuação de movimento de alta do pullback, a obrigação do pullback é romper ou renovar? Calma, você fala se o candle 8 não tivesse esse pavio para cima, esse pavio grandão? Isso, se o corpinho, se ele fosse esse dojizinho, só que o pavio dele não tivesse rompido 50%. Gabi, eu não considero, Gabi, eu não considero uma falha de pullback, porque seria para mim um padrão de 3 candles para venda, porque aí o 7 deu alvo, o 8 negou e o 9 está testando. Não que não seja, tá, meninas? É um padrão isso aqui. O 7 deu alvo, o 8 negou e o 9 está testando. Porém, se o 8 não tivesse ido com o pavio lá para cima, como tentando romper ou renovar essa máxima, aí eu não considero uma falha de pullback. Não considero no sentido de a pontuação que a falha de pullback me dá. Porque quando tem uma falha de pullback exatamente nesse modelo, o preço vai lá para a mínima do movimento. Se ele não tivesse deixado esse pavio grandão, eu encararia isso daqui só como um padrão de 3 candles e sairia na mínima do candle 7, que é o alvo do padrão. Mas quando ele deixa esse pavio vendedor, fechando abaixo dos 50%, isso aqui indica para mim que o preço vai vir para baixo, muito para baixo. Certo? Certo, Gabi? Certo, obrigada. De nada. Espera só um pouquinho, tá, Kátia, para você colocar o play aí, porque esse era o assunto da aula, a gente não pode deixar nenhuma dúvida. Lu, pode perguntar. Boa noite, Márcia. Quando eu tenho uma entrada na falha de pullback, eu estou com essa fibra traçada, quando que eu devo abandonar a operação? Porque meu stop ele vai ficar lá acima, eu acho que é o 6, que eu não estou enxergando. Isso, acima do 6.
E aí, se no caso o candle ele pegar minha ordem e ele fechar acima dos 50%, eu já posso abandonar a operação? Ou porque no caso, se ele não vai para a mínima e rompe 50%, ele vai para a máxima para tentar fazer novamente um pullback, né? Exatamente. Se ele pega a sua ordem, volta para cima e fecha acima dos 50%, você já pode sair da operação. Tá bom, Márcia. Aí, no caso, ele vai tentar fazer o pullback. E tentando fazer o pullback, ele pode dar uma nova falha de pullback, né? Que aí provavelmente é uma região de briga. E aí eu estou autorizada novamente, através do micromovimento, se caso ele romper para baixo os 50%, entrar no segundo candle novamente, né? Sempre essa mesma regra. Sim, mas aí se ele começar a fazer isso, você vai ver que ele vai estar começando a fazer uma pequena acumulação no topo. Aí você já fica esperto, porque se ele está acumulando no topo, ele pode ir para cima ou para baixo. Ah, Porque tá, está com entendi. muita briga, tanto para compra quanto para venda. Então, se ele faz esse movimento de ir para cima, e aí o próximo volta para baixo, aí ele fica brigando nessa região dos 50%. Quando acontece isso, você tem que tomar cuidado, porque ele começa a acumular. Quando ele começa a acumular, você só tem que fazer alguma coisa quando ele sair dali. Então, ou ele rompe para cima, ou ele rompe para baixo. E já que você está falando de falha de pullback, também é uma rejeição, depois pode explicar essa diferença, né? Porque tem a falha de pullback e tem a rejeição, no caso daí do topo, para poder tirar, né, essa... Aqui nesse caso, não tem uma rejeição de topo, tem só uma falha de pullback, porque a obrigação do pullback é romper ou renovar a máxima, certo? Quando ele não faz isso no candle 8, a gente tem a falha de pullback, e a falha de pullback em topos é uma rejeição de topo, mas ela não tem as características que a gente olha para uma rejeição de topo, porque uma rejeição de topo, geralmente tem vários candles ali brigando no topo, tá? Então, não é o caso aqui. Aqui é só uma falha de pullback mesmo. O candle tinha aqui para cima e ele veio para baixo. Agora, por exemplo, se o candle 9, né, o 9 que está aí, vai para cima de novo, mas não rompe a máxima do 8. Aí o 10 continua ali nessa briga aí de máxima e mínima, fica acima dos 50%, mas não rompe nada para cima. Mas, porém, ele pode ir lá para cima da alvo, lá na máxima, com o pavio e voltar. Se ele faz isso, dá lá para cima, com o candle e volta para dentro do movimento, deixando um pavio vendedor acima da acumulação, isso é um excelente indicador de rejeição de topo. Um dos maiores indicadores para mim de rejeição de topo é esse pavio grande que ele tenta ir para cima e volta para dentro do movimento. E a entrada da rejeição de topo seria só se ele fechasse abaixo dos 50% do micromovimento? Sim. A não ser que, eu já falei várias vezes aqui, quando você olha para uma rejeição de topo, que você está vendo, ele já deu alvo numa região importante, ele já andou muito, mais de 1.000 pontos no dia, deu alvo numa região importante, deixou o pavio para cima, mas fechou acima dos 50% e o stop está 80 pontos, eu, Márcia, sempre vou entrar nessa operação. Por quê? Para mim, vale a pena um risco-retorno. É um stop barato demais para uma possível rejeição de topo. Então, aí depende muito do gerenciamento de risco de vocês, e de como está a movimentação dos candles, tá? Nesse contexto todo que eu te falei, ele está ali acumulando numa região, chegou no alvo, já teve uma amplitude grande, já andou ali os 1.000 pontos, e está com dificuldade de passar, ele deixa o pavio para cima e volta para dentro do movimento, eu entro no candle seguinte, mesmo se ele não rompe os 50% do micro, mas é sempre mais importante, é mais confiável, mais seguro, se você entra depois que ele rompe os 50% do micro. Porém, algumas vezes, se ele tem muita força... Oi? Certo? Deu uma travada, eu só não escutei o final. Não deu para ouvir. Não, vocês escutaram até ontem. Quando ele volta com o pavio, que ele faz um pavio grande, e aí... Bom, quando ele deixa esse pavio e volta para dentro da acumulação, eu geralmente entro no candle seguinte, quando o stop tá ok. Se o stop tá mais de 150 pontos ou mais de 100 pontos ali, aí para mim não vale a pena, aí eu prefiro esperar ele romper os 50% do micro. Mas se o stop tá menos de 100 pontos, provavelmente eu já entro no candle seguinte do pavio grandão.
Tá ótimo, Márcia, esclareceu Tá bastante. bom? Mas é sempre mais seguro quando ele rompe os 50% do micro. Porém, às vezes, quando ele vai de uma vez só, você acaba perdendo o movimento ali, né? Mas é sempre mais seguro quando ele rompe os 50%. Mas aí depende muito do gerenciamento mesmo, do que vocês estão olhando, de todo o contexto ali da movimentação. Certo? Certo, Márcia, muito obrigada. Aula sempre maravilhosa. Imagina. Obrigada. Lu 2, pode perguntar, Lu. Ô, Márcia, minha internet falhou aqui. Você falou que ali podia ser um padrão, mas você vai entrar como a falha de pullback por causa do pavio e ele fechou abaixo dos 50, certo? Certo. A minha pergunta é a seguinte, pensando no padrão, o 7 já deu alvo na mínima, eu desconsidero só se o segundo já tivesse dado alvo? Qual mínima? Na mínima do 5? Mínima do 7. Não, o 7 é o próprio movimento, né? Sim, mas é isso que eu tô te perguntando, o movimento tudo bem, aí eu só se o porque 8 desse alvo, na mínima. Na verdade, ó, se a gente for um padrão, ó, o 7 deu alvo, o 8 negou, certo? Certo. O 9, ele tem obrigação de ir na mínima do 7 de novo, no alvo do padrão, de 3 candles. Entendi. Então, eu tô perdendo a Se operação. não tivesse se não tivesse, não, porque sempre o primeiro candle, não sempre, tá? Mas na maioria das vezes o primeiro candle do padrão, ele já vem de uma mínima, ou dos 50%, ele já vem de algum lugar, porque ele segurou o preço. Quando o preço para em algum lugar, ele segurou por algum motivo. Então, sempre ele já vai estar numa mínima. Quem não pode dar alvo na mínima é o candle 8. Se o 8 tivesse dado alvo na mínima do 7, aí a gente não entraria, porque ele já deu o alvo do padrão. Tá. Aí, se fosse padrão, você largaria na mínima do 7. Como foi uma falha na mínima do 7. a mínima. A Kátia vai bater uma parcial para a gente manter conservadora lá no ajuste e vai sair lá na mínima do dia. Meu Deus, que coisa linda. Tá bom, obrigado, Márcia. De nada. E voltando, Kátia, você não me respondeu ainda, eu não esqueci de você, não. O 6, 7, 8 é um padrão? É um padrão. Porque o 7 deu alvo, o 8 negou. Não, o 6, 7, 8, eu tô falando se é um padrão. Ah, o 6, 7, 8. É. Deu alvo aqui na máxima? Rejeitou? Não. Isso é uma coisa muito importante, que algumas meninas me perguntaram essa dúvida, eu demorei a entender, porque para mim é muito lógico. O alvo do candle negativo é sempre embaixo, gente. O alvo do candle positivo, ele é sempre em cima. Então, o 6, ele deu alvo embaixo. Perfeito. Certo? Certo. Certo. Márcia, posso perguntar? Pode. Me explica novamente isso aí que você falou, do 6. O negativo da alvo embaixo? O candle negativo, sim. O candle negativo, ele sempre dá alvo embaixo. Lógico, ele renovou a máxima, mas ele deu alvo na mínima dele. Não foi a máxima que deu alvo, foi a mínima. Então, para um padrão, para alvo de padrão de 3 candles, é sempre o candle negativo dá alvo sempre na mínima e o positivo dá alvo sempre na máxima. Se esse porque aqui, igual a Kátia perguntou, mas o 6 deu alvo aonde? Na máxima? Não, o 6 nunca dá alvo ali na máxima para um padrão. Ele é um candle negativo, então ele vai sempre dar alvo para baixo. Mas se ele fosse positivo... Se ele fosse positivo, aí o alvo seria na máxima. Se ele fosse positivo, não seria um padrão. Porque ele, bom, poderia até ser um padrão na máxima ali, né? Mas se ele fosse positivo, não. Aí não seria um padrão. Então, no seria primeiro... um padrão. O 6 deu alvo nos 50% para a esquerda, o 7 negou, o 8 testou e foi. Foi um padrão, 6, 7, 8. O 7, 8, 9 está sendo outro padrão para venda. E esse daí está sendo para compra, então? Ou aí está sendo o 6, 7, 8 está sendo para venda, de qualquer maneira, né? O 6, 7, 8 é um padrão para compra. O 6 deu alvo no 50% à esquerda. Tá vendo aquela linha preta? É o 50% do dia anterior. Isso. O 7 negou, o 8 testou e foi. Então, ele pagou ali. Não pagou, mas a gente sempre deixa descolado a ordem, então teria pago ali esse padrão.
Mas agora o 7, 8, 9, ele está dando um padrão para venda. Então, é muito importante a gente até conseguir enxergar isso, porque se a gente tivesse comprado no 8, já era para a gente sair com certeza, porque o 7, 8, 9 é um padrão para venda. Márcia, aí onde é que está o alvo do 7 ali? É o fechamento do candle. O alvo do 6, né? No 7, no padrão para venda, É. ele deu alvo no 50% do micromovimento. Ah, tá. E eu entendia que sempre o negar o movimento era negar a continuação, tipo, negar não a continuação do candle, é ele inverter a cor, a tendência, tá indo comprando, e aí quando ele não continuou o movimento é porque ele tinha que fechar em vermelho e para descer, mas eu estava entendendo ao contrário o padrão, agora que eu consegui visualizar. A cor não tem nada a ver, tá, Manuela? O que significa negar o movimento? Significa não romper o candle anterior. O 8, ele renovou a máxima, mas ele não rompeu o 7. Então, quando o candle não rompe o candle anterior, ele é um candle de negação do movimento, tá? Independente da cor. E eu achava ali os dois são verdes. Que os alvos eram os pavios que deixavam, entendeu? Deu alvo, não, deixou um pavio ali. Não, o alvo sempre é aquilo que eu falei, para um candle positivo igual 7, é um candle positivo. Então, ele vai dar alvo sempre em cima, então ele deu alvo no 50% do micromovimento. Tá, o 8 negou, o 9 está testando, e a obrigação dele é vir para baixo. Tá, obrigado, Márcia. Imagina. Certo? Mas, Luanda, pode perguntar. Não, minha dúvida era igualzinha essa menina acabou de falar aí, eu estava identificando pela cor. Não estava Não, pela... gente, esquece cor. Porque você nunca olha por cor, tá? Porque às vezes um doji não tem cor, e aí você vai falar que ele é o quê? Mas então, aí... não olhe cor, é sempre rompeu, não rompeu. No padrão, principalmente. O primeiro deu alvo, o segundo nega, o terceiro testa e vai. Mas você lembra que quando deu o 5, o 6 e o 7, eu falei que deu alvo, negou e aí testou? Eu sempre ia pela cor. Aí essa abençoada aí, obrigado, tá, menino? Nem sei seu nome não, mas obrigado. Foi a mesma dúvida que eu tinha. Eu falei, gente, deu alvo, eu tô aqui, meu Deus. O 5 ficou verde, o 6 eu também achava o 6 ele negou porque ficou vermelho, eu achava isso também. Pois é, eu tô aqui não tem nada disso, não tem essa obrigatoriedade de cor de maneira alguma. Você o 8 negou o 7 porque ele não rompeu. O candle só não nega o candle anterior se ele rompe o candle anterior. O 8 rompeu o candle 7? Não. Então, ele negou o candle 7, independente se ele renovou a máxima ou a mínima. Ele não rompendo, ele nega o movimento. Mas, Márcia, o 6 e o 7 e o 8, o 6, eu tenho que dizer que rompeu, que não rompeu o 5, é assim? O 6 deu alvo, né? O 6 deu alvo naquele 50% ali para a esquerda. Tá vendo ali onde a Kátia está mostrando? Aí o 7 negou o movimento do 6, porque ele não rompeu o candle 6. Ele não rompeu o 6 e também ele não rompeu os 50%, né? Não é isso? Ou é do candle? Desculpa. Ou é o candle? Não. Ele não rompeu o candle 6. Então, como o 7 não rompeu o 6, ele negou o movimento do 6. Então, o 8 testou e foi para cima. Então, ali é um padrão de cores diferentes. Mas o 7, 8, 9 também é um padrão de cor igual. E como que eu vou saber se ele vai subir ou descer? É o teste? É o teste. Ele está testando para cima, ó. O 9 está testando para cima, certo? Então, ó, presta atenção. O 6, 7, 8 era um padrão para compra, então ele vai testar para baixo. Ele testou para baixo, você posiciona a compra na máxima dele, compra sempre na máxima. Alvo, máxima do movimento, máxima do 6. O 7, 8, 9 é um padrão para venda. Então, o 9 está testando para cima, você vai posicionar a venda na mínima dele ali descolado. Venda sempre na mínima. Padrão de 3 candles para venda, sempre a venda na mínima do candle que está testando. Ele testa sempre ao contrário do movimento que a gente quer, tá? Então, se é um padrão para venda, ele sempre vai testar para cima. Padrão para compra, sempre testa para baixo. Certo? Sim. Maravilha. Lu, pode perguntar. Márcia, de novo. No padrão 6, 7, 8,
eu não teria pego 8 por causa dos 50% desse micro. Eu tô com dificuldade, assim, onde eu ia ignorar uns 50% e ir na máxima do movimento. Você fala porque o 7 já deu alvo? Não, o 8 ali estaria muito perto do meu alvo, que sempre é o 50%, né? Ah, tá, do 50% do micromovimento ali do pullback, né? Isso. Mas aí, no caso, o 7 já deu o alvo ali, né? Se eu for olhar assim, esse 50%, então você não entraria mesmo, Lu, tá certo? Não entraria, né? Se eu entrar, Não eu entraria. teria No que seu tomar. caso, que é o alvo dos 50%, você não entraria, Tá. Bom, beleza. Obrigada. tá bom? Imagina. Vai lá, Kátia. Vamos a mais alguma dúvida, meninas? Não? Kátia, coloca a FIBA agora no dia. Vamos ver se o ajuste está mais ou menos nos 50%. Eu sempre faço uma parcial em falha de pullback no 50% do dia. Se rompe, eu seguro até a mínima do dia. Ou se tiver algum alvo antes da mínima, possivelmente eu saia antes. Excelente, é aí mesmo. Verdade, arruma stop aí, Kátia. Seu stop tá lá na máxima do 6. Até esqueci, porque eu garanto que vai dar certo. Você garante? Tô com a Márcia, me garanto agora. Por isso, agora que eu tô vendo que você entrou com 10 contratos, né, bonita? Tenho frente. Pergunta se ela tem coragem sozinha, com Eu 10. espero que não, viu, Josi? Se ela entrar com 10 sozinha, ela apanha. Pô, até tu, Josi. Eu confiava que você não ia fazer uma coisa dessa comigo. Não, mas é porque eu sei que tu faz é com 3. No máximo. Eu já te conheço. Só Né? stop de pobre, gain de Não estou te pobre. subestimando, mas eu sei Não, que mas tu ó, faz esse stop com tá 3. super baratinho. Clica ali em cima do valor e vê quantos pontos deu, Kátia. Sim, deixa eu tirar isso aqui. 160 pontos tá um ótimo stop. 150. Solta o play aí, Kátia. Vamos ver se a gente vai gostar da brincadeira. E como é que você percebe essa possibilidade de descer tanto assim? Falha de pullback. De tanto que eu olhei falha de pullback na minha vida, Kátia. Falha de pullback nesse modelo, desse aqui, que o Kendall que ele faz essa falha de pullback no topo desse modelo, ele provavelmente vai na mínima do dia. E toda vez que eu vejo a falha de pullback, aí ele faz outro pullback e sobe. Comigo não dá certo, não. Aí tu não assistiu um monte de falha de pullback como a Márcia assistiu. É, tem que ser mais. Exatamente. É. Eu olhei nos últimos 3 anos, mais ou menos, falha de pullback. Ai, pra Calma, mim falta, viu, pra Dai? mim Você vai falta fazer pouco, isso, falta tá? 3 anos. Você vai fazer isso, calma, fica preparada. Ai. Eu comecei a observar a falha de pullback depois que Márcia começou a falar bastante. Eu comecei a observar que realmente ele é muito difícil ele não ir na mínima mesmo. Exatamente, Josi. E olha lá, a gente olha o candle 9, ele rompeu a mínima do 7, certo? Sim, aqui, ó. Então, fica de boa aí. Respira, tá, Kátia? Respira. Tá voltando, Kátia, e agora? Ai, meu Deus. Queria os paramédicos. Ó, você sempre fica acompanhando 1 minuto, tá? 1 minuto tá fazendo um pullback ali para romper o fundo. Tá vendo? Tem uma FIBO máxima do 39, mínima do 45. Ele tá exatamente no 50% desse movimento. Eu não sou gulosa, que eu tô aproveitando das boas companhias. Olha lá que bonitinho 1 minuto, Kátia. 1 minuto fez exatamente um pullback para ir romper o fundo. Então você pode ficar felizinho aí da vida. Porque ele vai.
Com requinte de crueldade, isso daí. Nossa, eu nunca fiz uma operação com tanto tempo assim. Com tantos pontos? 200 pontos, Kátia? Não, com esse Ó, já monte tá de... com 120, Kátia. Nossa, é muito dinheiro. 10 Eu nunca contratos. fiz nem com tantos pontos e nem com tanto tempo assim de esperando a coisa, sabe? Eu já tinha infartado. Eu não consigo esperar E se tanto ele tempo. rompe os 50% aí, você já sabe o que você vai fazer, né? Não, não sei. Ai, meu Deus, colocar mais contrato. Lógico. Ai, caramba. Parcial para frente. Fazendo Ai, conseguiu. grupos descendentes. Olha lá, Kátia, você foi lá pro topo já, ó. Meu Deus. É verdade. Não vou colocar nenhuma ali. E quantos contratos para fazer o médio para frente? Calma, ele tem que romper os 50%. Segura a ansiedade aí, calma. Não, é só deixar Se o pronto. 12 romper, você entra no 13. Ele não pode dar alvo ali no fechamento, tá? Se ele não der alvo e fechar para baixo. Mas já pode deixar a ordem lá no ponto, né? É, tô deixando, mas 10 pontos não dá, né? Faz com 1 ou 2. Você saiu com 3, coloca mais 3. É. Daí eu coloco aqui em estratégia nenhuma, né? Nenhuma. Olha, ele te ajudou, hein? Pausa aí, Kátia. Pode vender aí. Vende a mercado mesmo, porque ele já testou e você perdeu. Por que que a gente está colocando mais contratos, meninas? Porque ele rompeu 50%, rompeu o ajuste. E ele vai com alvo lá no fechamento. E ele tem ineficiência aí no que é do 3, que é do 2, né? Exatamente. Então, ó, agora, Kátia, você tem duas opções. Você pode sair com esses 3 contratos que você colocou nessa linha do fechamento, ou você segura e sai lá embaixo. Você que manda. Nossa, eu tenho que mandar ainda. Ainda não apareceu a compra, a venda para mim, né? Já foi, ó, já tá com 10. Você já tá vendido 10 de novo. Você entrou no mercado, né? É, Quando você entra no mercado, ele vai direto já para a ordem que já tá. tá. Daí para decidir onde eu faço por aqui ou eu... Não, por aqui não dá para puxar, né? Puxo por aqui. Aí é só você colocar uma ordem. Não, você coloca uma ordem de compra. Não a mercado. Não é a mercado. Agora Você vai não, clicar no esperar. gráfico, uma ordem de compra. Você vai sair. Não, agora você pode colocar aqui ou no fechamento ou na mínima do dia mesmo. Você que manda. Eu vou colocar aqui só para ver, tá? Tá bom? É isso aí. Pode pôr aí. Então, ó, você entrou com 3 vendido e você vai sair com esses mesmos 3 aqui no alvo do fechamento, tá? Tá. Eu nunca tinha feito isso. Que bom. Não? Não, imagina. Eu sou muito incipiente. É assim que faz médio para frente, tá, Kátia? Você sempre entra e sai com a mesma quantidade aí de contratos que você entrou no alvo. Aí você vai ver que seu preço médio, você já estava vendido os 7 contratos um pouquinho abaixo do seu stop, certo? Aham. É. Posso continuar? Ixi, acho que a Márcia travou para mim. Travou para vocês? Travou. Ah, Ela travou. Voltou? Voltou. Voltou? Meninas, voltou? Ufa. Estava falando do deslocamento lá do preço, no preço médio. Agora ele vai deslocar ainda mais para cima, né? O vendido ali vai ficar mais para cima. Ele vai deslocar mais para cima, exatamente. Na hora que bater a parcial, você lembra? Quando você estava com ele estava um pouquinho abaixo do compra stop ali de 7. Ele estava um pouquinho abaixo ali. Na hora que você bater essa parcial aqui, você vai ver que ele vai lá na onde está a sua compra stop ou para cima dela. Aí fica, no caso, mais seguro, é isso, Márcia? Fica mais seguro, você fica mais protegido ainda. Você vai colocando mais dinheiro no bolso, né? Ó, querendo ou não, vai dar 100 pontos essa operação. 100 pontos com 3 contratos, já é mais 60 Ela colocou reais. essa compra aí, e a outra ordem está mais abaixo da primeira ordem? A ordem, ó, tá lá embaixo, ó, tá vendo? Compra 7? Cadê? Não, aqui não tá vendo. Ali embaixo, ó, 606 pontos, compra 7. Tá vendo? Ela tá tô mostrando vendo ali com agora. o mouse. Tô vendo, tô.
Alô? Solta o preço. Pode ir, Kátia? Tá. Soltei. E aqui no 1 minuto, Márcia, eu estou olhando, tá? Qual o momento que eu vejo que desconfigurou? Supondo que não vai desconfigurar, né? Mas se tivesse que desconfigurar, aonde que ele teria que chegar? Ele rompe os 50% da máxima do 49, mínima do 60, a mínima aí. Agora ele já fez outra mínima. Aqui, ó. Ó, tá vendo para onde foi? Foi quase ali para sua entrada. Aham. Ixi, adeus, tampa minha. Ó, dá para colocar até mais aí, se você quisesse, Kátia. Ladeira abaixo. Sério? Vendo a mercado? Não coloca mercado, não põe a mercado, não, que as meninas confundiram. Coloca na mínima do 14. Na mínima do 14. Como o alvo tá muito curto, coloca mais 13 contratos, Kátia. 13? 13. Nossa. Só que você é para avançado, hein? Quem tá começando aí. Aí é bom, hein, Kátia? Nossa Eita lá, depois vai para real, Cada a vez- gente vê que cada não é vez- assim. Cada Amanhã, vez quando eu que estiver entra- na humildade de comer um contratinho, 2, 3, eu vou estar tão E chateadinha. cada vez que entra, o preço vem mais para perto, né, Márcia? Então, Exatamente. Quanto mais contratos você põe, o preço vai deslocar mais, mas na hora que você sai, ele vai subir mais ainda. e também não. Então, ó, aí você tem. Ó, Já tem que estar com uma distância boa para poder fazer o médio, né? E a compra fica exatamente. aí? Como aqui tá bem, ó, então nós estamos com 650 pontos de distância da nossa entrada. Então, a gente está colocando muito mais contratos aqui por conta disso. Vocês vão ver que na hora que pegar essa vendido 7, que é nosso ponto de cobertura aqui, ele vai vir bem mais para baixo. Mas aí a gente já vai sair com 7 logo aqui na seguida. Por que que eu coloquei mais contratos? Porque o alvo está muito próximo aqui. Então, a gente coloca mais contratos ali. E compra aqui junto com esse? Pra gente já vai sair. Não, pode sair só com 7, a gente segue para baixo com os outros. Vamos ver se ele vai na mínima. Vá. Sem Continua. marcar, compra nem nada. Deixa descer. Deixa assim, deixa assim. Tá. Solta o preço. Ó, olha para onde veio a sua entrada, viu? Eu falei que ela ia baixar bastante. Só que a gente já vai sair com mais 7 aqui, ela vai subir de novo. Agora você está vendido 13 contratos. Aham. Você vai sair desses 13 nesse clear coat de mínima. Arrasta ali a sua saída ali para o clear coat de mínima. Vamos ver se o 14 vai romper. Aqui é compra, né? Coloca aqui? Oi? Aqui? Exatamente, bota aí. E o stop continua lá em cima, né, Márcia? O stop continua lá em cima. Se a Aí Kátia ele- quiser colocar no 0 a 0 para proteger a sua operação, mas a gente não vai deixar voltar, tá, Kátia? É. Você tem um micromovimento aqui no 1 minuto, que é a máxima do 60 aqui, mais ou menos essa máxima ali, a mínima do 67. Se ele começa a voltar, ó, começou a ficar feio, hein, Kátia? É. Ficou feio o negócio. Ai, Deu meu alvo Deus. na mínima e ficou feio. Mas calma, respira. Tem um micromovimento no 1 minuto ali, ó, máxima do 61, 60 e mínima ali do 67. Se rompe aqui esses 50%, a gente vale dessa operação. Se ele pode estar só fazendo um pullback para romper o fundo, certo? Certo. Então você respira, Kátia, respira, pra você não ter um ataque do coração. Qual é o momento aí, se ele voltar, Márcia, que tem que sair? Se ele Na hora que ele romper um, rompe, tá vendo que a Kátia colocou uma onde fibra ela aqui nesse colocou aqui? micromovimento do 1 ele minuto? colocou ali, né? Se ele rompe esses 50%, a gente sai fora. Se ele tá fazendo, o que que 1 minuto tá mostrando pra gente? Que ele tá fazendo um pullback para quê? Para continuar Vendo agora? descendo. Para ir para o fundo, exatamente. E por que que eu fiz essa operação tão longa, tá, meninas? Porque é falha de pullback. Falha de pullback nesse desenho aqui, ela anda muito, muitos pontos. E porque eu vi, né? Então eu aconselho vocês todas, olhem o gráfico parado,
para vocês acreditarem nas operações. Ó, aí o que que andou aí? O 15. 15 foi lá em cima, fez, o 15, o anterior, né? Ele rompeu 50% do 14. Então, a obrigação dele era vir na mínima do 14, a gente está acreditando o quê? Ele vai vir para baixo, vai romper tudo aqui e vir para baixo. Cara. Aí você já pode colocar seu stop ali, Kátia, para você ficar protegida na máxima do 15. Por quê? É um novo pivô. Então, você deixa seu stop aí. Exatamente. Já fez um caminho. Nossa, que sonho isso, gente. Vai ser, receba. Aham. Olha aí, Kátia, viu como é fácil? Quem tá na operação, digita no chat. É isso aí. Quem tá nervosa aí, digita no chat. Ó, tá na mínima do dia. Ixi, Kátia, não quer romper não, e agora? Eu tô com a Márcia, eu tô com Deus. Enquanto ele não renovar topo, mantém, né? Ele tá aqui encaixotadinho, né? Ele tá aqui no... Tá descendo. Mas vai descer. Quem tá com a Kátia na operação, digita no chat. Nossa, é muito legal isso. Mas a gente já tá protegido, né? Então, assim, Kátia, se você já estiver morrendo, sai fora, tá? Já tá bom, ó, R$1.500, tá bem bom a quantidade de pontuação. A gente deixou aí porque tá protegido ali, mas você pode, se você se sentir pode descendo se quiser não segura, também, né? O Márcio, se fosse para sair, eu puxaria o quê? Subiria essa compra? Você ia cancelar ordens, ou que você subiria a compra, ou você põe cancelar ordens mais zerar. Se eu cancelar, Então, ele não... Aí não valida essa parte de... Ele aberto? Pagou, vai. Oi, não entendi. Tira sua compra stop de lá, Kátia. Não entendi sua pergunta, Lenise. Repete. Se eu cancelar a ordem, ele não terminou ali ainda. Aí ele não... Aquela parte que está correndo ali, que é resultado em aberto, aí ele não soma com o de baixo, não é assim? O teu stop estava lá em cima, tu tirou, Kátia? Um que estava lá em cima. Tirei. É porque eu sempre, quando eu estou fazendo no simulado, aí eu cancelo a ordem. Aí só fica o resultado do dia. Ele não faz o somatório daquele que está correndo lá. Para mim, ocorre isso, não? Aqui, ó. Não. Quando a Kátia estava na operação, aquele resultado em aberto estava aqui aparecendo, certo? Isso. Aí, na hora que ela zerou a operação, ela não tem mais nenhuma operação em aberto. Então, você tem o resultado do dia. Se ela entrar em outra operação agora, aí ele vai com o resultado em aberto e vai estar contando de novo. Aí, na hora que ela encerra a operação, ele vai para o resultado do dia. Mas é isso, se eu digitar cancela a ordem, ali no vermelho cancela a ordem, aí ele não soma aquele resultado que foi até ali, por exemplo. Soma? Soma sim, soma. Com certeza. O cancelar a ordem mais zerar, você sai da operação. Se você está positivo, vai acrescentar. Se você está negativo, vai diminuir. Para mim não fazia. Mas ele sempre soma. Faz sim, com certeza. Sim. É que se for pouco, às vezes, na hora que você cancela, eu já vi isso também, às vezes o candle voltou, foi muito rápido. É porque na hora que você coloca o cancelar ordem mais zerar, ele vai para as ordens do booking. Então, nem sempre ele vai, às vezes ele vai alguns pontos para cima e outros pontos para baixo. Então, por exemplo, se você está a 5 pontos da operação, coloca cancelar mais zerar, ou você vai sair no zero ou você vai sair negativa. Sempre tem as ordens do booking ali. Então, se você não quiser isso, aí é só você arrastar a sua ordem para cima, ali, igual a ordem dela estava ali, você queria sair antes, você pega aquela ordem que estava no gráfico e arrasta ela para onde o preço está. Aí ele vai sair exatamente aonde bater ali no seu preço. Entendi agora a sua pergunta. Entendeu? Porque quando está pouca pontuação só, próximo do zero, possivelmente você vai sair no zero ou até um pouquinho negativo ali, tá? Isso que eu estava correndo. Isso que acontecia. Porque ele vai pela ordem do booking ali, né? Então, você coloca cancele zero, é aquele tal do famoso RLP ativo lá. Então, ele vai sempre para as ordens que estão no booking. Então, às vezes, sempre pode ser que ele te negative ali um pouquinho. É que, Márcia, a gente zera assim com R$1, 1 ponto, 2 pontos, a gente já tá zerando, daí esse ponto some, entendeu? Mas isso aqui não é dólar, não, é índice, saiu com um ponto no índice.